Bem, falando aqui um pouco sobre as medidas estruturais e controle da drenagem urbana, só relembrando, a gente já viu, elas constituem componentes físicos ou de engenharia que fazem parte da infraestrutura do sistema de drenagem urbana, vão se dividir entre aquelas que são extensivas e intensivas, sendo a extensiva associada às intervenções diretamente na bacia hidrográfica, e as intensivas de natureza prevalentemente hidráulica. Então, são projetados também dimensionados de acordo com critérios de engenharia. E a partir de agora, a gente vai ver alguns exemplos dessas medidas de controle, tanto as extensivas quanto as intensivas, de maneira mais estrutural. A primeira medida extensiva que podemos citar é a cobertura vegetal. Essa cobertura vegetal é uma medida bastante importante e ela vai ser um componente essencial para a gente conseguir retornar às condições naturais do ciclo hidrológico, favorecendo tanto a questão de áreas de infiltração, como também o aumento da evapotranspiração através das plantas. Com isso, a gente consegue reduzir o escoamento superficial, né, as vazões escoadas superficialmente de uma bacia hidrográfica, favorecendo com isso a redução das inundações ou dos alagamentos em áreas mais urbanizadas. E ela vai ser bastante importante e eficiente nos eventos de chuvas mais intensas, né, mais raros, uma vez que eu vou ter uma área maior disponível para infiltração e para interceptação vegetal, se fazer também evapotranspiração. E no período de chuvas mais diminutas, essa cobertura vegetal também fornece uma harmonia paisagística ao ambiente urbano, né? Uma região onde se tem vegetação é mais agradável, traz também essa qualidade de vida para a população e também contribui essa medida de controle associada à drenagem urbana. Outra medida extensiva que também pode ser adotada é o controle da erosão. Nesse caso, quando a gente tem um aumento de erosão, também vai acontecer o aumento de transporte de sedimentos, que pode vir a contaminar e diminuir a seção dos rios. E com o reflorestamento, é possível se fazer o controle da erosão, uma vez que as raízes das plantas ajudam no processo de fixação do solo. Também acontece estabilização das margens, e isso reduz, consequentemente, os impactos das inundações. E esse controle da erosão deve estar associado diretamente com aquela parte da cobertura vegetal, uma vez que quando eu tenho cobertura vegetal, principalmente em locais de encostas ou das margens do rio, a gente consegue, com isso, evitar a erosão, né, o transporte de sedimentos, porque uma vez que a gente não tem a cobertura vegetal aqui nessas margens, quando vem a chuva mais intensa, o que, é que vai acontecer? Vai acontecer um elevado escoamento superficial. Esse escoamento superficial vai fazer com que haja o transporte dos sedimentos aqui da superfície do solo. Esses sedimentos vão chegar até um rio e, assoreando o leito do rio, vai se formar um banco de areia aqui no fundo e, posteriormente, com o aumento do nível de água, vai resultar na ocorrência de inundações, essa ocupação das margens do rio devido a esse aumento do nível d'água que veio da corrente desse transporte de sedimentos causado pela erosão. Então, é importante se ter a cobertura vegetal aqui dessa mata ciliar, principalmente, né, nas margens dos rios e também em áreas de encostas, para que não aconteça todo esse processo. Outra forma que a gente pode utilizar para controle de drenagem, agora partindo para as medidas intensivas, essas medidas estruturais, são a utilização de diques. Esses diques vão ser construídos de maneira paralela ao leito do rio, para fazer com que, quando houver uma chuva mais intensa, o nível de água, quando ele vai ter a tendência de aumentar, ele não venha a ocupar as margens do rio. Então, eu vou ter apenas um aumento do nível barrado por esses diques. E aí, esses diques vão conseguir evitar o transbordamento do leito do rio para as áreas marginais. E aí, essas estruturas devem ser bem planejadas, né, bem projetadas, para evitar que não aconteça um agravamento das situações de inundação nos locais adjustantes da localização desses diques, e também para que eles não venham a se romper, né, não tenham nenhum risco de colapso em caso de rompimento. Uma foto aqui que eu posso mostrar para vocês é do caso de colapso do dique. Ele fica construído aqui paralelo ao leito do rio, e uma vez que é rompido, toda a água vai escoar para as margens desse dique. Então, eu estou indiretamente criando uma situação de risco para essas áreas marginais a esses diques. Outra medida que pode ser adotada são as bacias de detenção de água de chuva. E atenção aqui que eu vou falar tanto da bacia de detenção quanto da bacia de retenção. No caso da bacia de detenção, certo? Com D,
Elas recebem parte do volume escoado da bacia hidrográfica e amortecem as vazões de chuva. Então, acontece um amortecimento da vazão de curto prazo e depois essa vazão de chuva que ficou armazenada, ela é escoada, ela é descarregada nos pontos ajusantes dos canais de drenagem. Então, eu tenho um volume que ficou armazenado nessa bacia de detenção e com o passar do tempo, esse volume que ficou armazenado, ele é escoado no canal de drenagem num tempo mais reduzido. Geralmente, essas bacias de atenção elas se esvaziam em torno de um dia, né, de 24 horas após a ocorrência da chuva. E as áreas secas elas podem ser utilizadas para fins recreacionais, períodos não chuvosos, ou então quando eu já fiz o escoamento dessa água que ficou detida, eu posso utilizar para um campinho de futebol, por exemplo, ou para um parque, enfim, né, posso utilizar para outros fins. Só mostrando o exemplo que a gente vai ter, né, um canal de drenagem, essa água ela fica detida aqui por um certo período de tempo e posteriormente ela vai ser descarregada na jusante na continuação desse canal de drenagem. Um exemplo próximo aqui é a gente, né, quem mora em Natal, vocês que estudam aqui, né, na UFRN, já devem ter passado aqui próximo ao campinho de futebol de Mirassol, que fica ali próximo à árvore de Mirassol. Lá é uma bacia de detenção de água de chuva. Ela é uma estrutura de drenagem para deter a água da chuva por um certo período de tempo. Parte dessa água vai infiltrar no solo desse próprio campo de futebol, né, dessa própria lagoa. E posteriormente, né, parte dessa vazão de água de chuva que ficou acumulada é descarregada no canal de drenagem que fica a jusante da lagoa. Então, lá em períodos mais secos, né, quando a precipitação é menos intensa, é bastante utilizado, né, para futebol, para atividades físicas. E a intenção é justamente fazer isso, é aproveitar essas áreas, essas bacias de atenção como fins recreacionais em períodos secos. Não sei se vocês já chegaram a visualizar, presenciar a lagoa da atenção lá de Mirassol cheia, mas aqui está uma foto para quem nunca viu. Ela é uma estrutura destinada a acumular a água de chuva. E outra medida intensiva agora é a bacia de retenção, com R de reter. Nessa bacia de retenção, a gente vai ter que esse escoamento de um dado evento de cheia fica armazenado nessa bacia de retenção e não vai ser descarregado no sistema de drenagem ajusante. Também pode ser utilizado para fins, né, recreacionais, de construção de parques, por exemplo, ou utilizar a água para irrigação, para manutenção de uma vazão mínima, né, como fosse uma lagoa, ou para ser infiltrada no solo, ou então evaporada. Então, o reservatório fica permanentemente cheio, ou então preenchido com água, sendo um reservatório, né, molhado, e por conta disso ele requer grandes áreas. Então, nesse caso da bacia de retenção, a gente não vai ter essa descarga posterior da água que ficou acumulada na bacia. Outra medida estrutural que pode ser adotada é a trincheira de infiltração. Nesse caso, são utilizados mecanismos, né, na calçada. É uma estrutura linear que vai propiciar a infiltração da água da chuva aqui na própria zona urbana. E aqui eu vou ter tanto a parte de coleta quanto no pré-tratamento, através do filtro que fica na trincheira de infiltração, esse filtro natural, né, com pedregulhos, com pedras, com areia, e também com vegetação para propiciar essa infiltração da água da chuva aqui na bacia onde está sendo gerada. É uma forma de controle na fonte dessas águas de chuvas que são geradas nas bacias urbanas. Ainda pode ser utilizado o armazenamento domiciliar, também como medida intensiva, na construção e a utilização de cisternas para acumulação da água da chuva. A gente vai ter tanto uma redução da água que escoa superficialmente ou que vai para a estrutura de drenagem pública, como também utilizar essas águas armazenadas em cisternas para reuso na própria residência, né, seja através da lavagem de carros, ou lavagem de piso, ou na rega de jardins, ou mesmo utilização para fins não potáveis dentro da residência. E nesse caso, o armazenamento domiciliar deve-se sempre prever um dispositivo para descartar os primeiros milímetros de chuva para não trazer riscos sanitários à pessoa que está manuseando ou que está possivelmente consumindo essa água acumulada em cisterna. Outra medida também importante que pode ser adotada é o pavimento permeável. Nesse caso, os pavimentos permeáveis, né, podem ser de diversos tipos. Eu trouxe aqui apenas algumas fotos de alguns exemplos. E o pavimento permeável, ele propicia que a água de chuva ela infiltre no solo, infiltre no pavimento. Então, nesse caso da utilização de pavimentos permeáveis, a própria pavimentação das ruas vai propiciar que a água infiltre no solo. Então, eu vou ter com isso um aumento da infiltração
e, consequentemente, a diminuição da vazão do escoamento superficial. Então, eu vou diminuir também a possibilidade de alagamentos e inundações em zonas urbanas. E aí, cada tipo de pavimento permeável pode ser empregado para determinado uso, né? Pode ser utilizado, por exemplo, pavimento permeável intertravado para casas e vias de tráfego, né? Das vias urbanas, ou utilizado de concregrama ou de placas permeáveis drenantes nas calçadas, por exemplo. Ou posso utilizar ainda concreto poroso em ciclovias, né? Em praças, para propiciar também esse controle na fonte, favorecendo o aumento da infiltração da água da chuva na bacia hidrográfica urbanizada. E aí, no caso desses pisos drenantes, né, dessas calçadas, por exemplo, a água da chuva ela ultrapassa esse pavimento permeável, favorecendo tanto essa questão da infiltração da água da chuva, como também a diminuição das vazões de escoamento superficial. E aí, esses são alguns dos exemplos que podem ser empregadas as medidas estruturais intensivas. E aí, como eu falei para vocês, né, na parte da aula anterior, deixar disponível para vocês darem uma lida no material referente a esse conteúdo de drenagem urbana, tanto as medidas estruturais quanto as não estruturais e as novas tecnologias de medidas de controle de drenagem urbana. Então, não deixe de dar uma lida e conferida lá no material da turma virtual.